Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa desta noite fria de quarta-feira. Amanhã teremos temperatura de 1, 2, 3, 8 graus no Rio Grande do Sul, 10 graus na Grande Porto Alegre. Começou aquele friozinho gostoso, né? Mas, pelo menos, deu uma chovida, né? Uma chovida em quase todo o estado. Poderia ter continuado. Mas vamos falar de coisas concretas aí e coisas que estão por acontecer. Uma coisa que eu me orgulho nessa longa carreira de 35 anos é antecipar. Porque esse negócio de ficar só carimbando depois que a notícia sai e tudo mais, aí é uma barbada. É o profeta do acontecido ou o que fatura em cima de tudo, mesmo sendo quase que alienado, né? Dá opinião sobre tudo, mas não participa de quase nada, né? Ou às vezes está tateando, nem sabe do que está se falando. Não vou entrar em pormenores, senão parece que eu estou falando de alguém em específico. Mas o que me orgulha é essa proposição de coisas. Eu estou há 40 dias, 50 dias, desde que baixaram os jogadores, não baixaram, adiaram o recebimento do direito de imagem, perguntando para o CEO do Grêmio, para o vice-presidente do Internacional, para o vice de futebol do Internacional, quando é que ia chegar nos jogadores? Outro dia eu perguntei direto para o CEO do Grêmio. Os jogadores têm que propor essa história de baixar salário para poupar a demissão de mais colegas de clube. E no meu Instagram, no Facebook, no Twitter, eu citei há poucos dias. Cadê o D'Alessandro? Cadê o Guerreiro? Hoje, ainda falando com um especialista lá da Plúria, Fernando Ferreira, pode ser? Fernando... O sobrenome dele... Fernando Ferreira. Eu ainda disse, os jogadores devem se antecipar e fazer isso. Os que têm que ir embora, os que têm que ficar reduzindo, porque senão vai estourar o deles. Né? Então, quer dizer, isso é um orgulho que eu tenho. Fernando Pinto Ferreira, o da Plúria. Fernando Ferreira. Fernando Pinto Ferreira. Então, essa é uma situação que está desenhada, que está escarrada, que os clubes vão implodir, vão explodir. Vasco, Botafogo, Corinthians, Santos, São Paulo, não sei o que eles vão fazer, mas não interessa a nós diretamente, a nós interessa a Grêmio Internacional. Quando o presidente Romildo, que é um cara equilibrado nas suas declarações, coloca o bode na sala, dizendo que o Grêmio pode ter solução de continuidade se o Campeonato Brasileiro não começar até setembro, ou não se realizarem todas as competições para receber toda a grana. Quando a Conmebol quer jogar Libertadores na marra, quando a FIFA quer jogar o Campeonato Mundial na marra, é porque a coisa está muito feia. Quando os jogadores do Barcelona baixam 70% dos rendimentos, ou adiam para o ano que vem, mas se anteciparam. E eu citei isso como exemplo. Isso é inteligência, não adianta nada. Alguns dizem, por que tu não baixas o teu poupudo salário? Uma, porque não é poupudo. E outra, que o meu já está ajustado. Não é uma coisa assim, ó. Ainda disse, não, os jogadores que ganham menos, que sejam poupados. Os funcionários que ganham menos, que sejam poupados. Que se tenha algum critério. Eu hoje recebi 3 ligações de agradecimento de dirigentes do Internacional. 2 dirigentes e um funcionário antigo. Não fosse atuação na televisão, na rádio e na internet, nós não teríamos conseguido. Não precisa agradecer. Não precisa agradecer, porque agora eu vou fazer o contrário. Vou cumprimentar os jogadores que aceitaram a sugestão, ou minha, ou dos dirigentes, ou de conselheiros, ou de amigos, sei lá. Mas não pode matar a galinha dos ovos de ouro. Tem sindicato para defender, tem associação de jogadores para defender, tem todo mundo para defender. Mas a galinha dos ovos de ouro é o clube. Eu muitas vezes fui acusado, nesse longo período, o Alessandro Barcelos está na linha, de, mas tu fica sempre do lado dos clubes e contra os jogadores. Não é contra os jogadores. Os clubes sempre souberam reconhecer. O jogador aparece com 2, 3 anos de carreira, ou 2, 3 meses de carreira, por vezes já ficam ricos. Porque o futebol encurrala o dirigente, encurrala os clubes, e é assim, a inflação é em euros, e agora é uma pandemia. Não é uma questão simples.
É uma questão que tinha que resolver para ontem. E eu louvo aqui, é isso aí que eu estava chegando, e estava dizendo que me ligaram para agradecer, não precisa. Eu agora quero cumprimentar os jogadores e os dirigentes do Internacional, que agiram. Se fui eu que pressionei lá atrás, há 2 meses, que bom que terminou numa boa, porque aí preserva cabeças de outros funcionários e preserva a instituição que tem que continuar viva, vivíssima. E acho que o Grêmio vai seguir também. Alessandro Barcelos, o senhor vai bem? Boa noite, Rec. Boa noite aos telespectadores que acompanham o teu programa e a Cadeira Cativa. É uma honra para mim estar falando com vocês aí, à disposição de vocês para aquilo que for os assuntos do Internacional. Bom, eu dei o meu discurso inicial, faltou uma outra notícia e já vou abranger as duas na primeira pergunta. Passou a proposição da Federação Gaúcha de Futebol e agora já vou dar um outro remendo na notícia aqui, porque me preocupou. Alguém disse, mas se a Lei Pelé, se alguém entrar na justiça, acaba parando o campeonato, porque tem que haver acesso e descenso. Bom, isso aí são outros 500, porque agora começa a consulta para a STJD, começa a documentação, começa tudo, como bem disse o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, o Luciano Oxman. Tinha que ter o pontapé inicial, tinha que ter a unanimidade. E houve. Ontem eu tive a informação que o São José não tinha fechado. Já imediatamente, depois de colocar no Instagram, o São José quis o direito de resposta hoje. Não estava muito propenso a ceder, mas cedeu. E a outra é essa dos jogadores que eu já falei na abertura do programa. 2 notícias eu queria que você comentasse. Foi difícil de convencer os jogadores, partiu deles. Essa engloba também os funcionários do Inter. Nós temos a nota aí oficial do Inter, mas já que estamos com o vice na linha, o vice de futebol, vou deixar que o Alessandro Barcelos fale sobre essa situação. Diga aí, Alessandro. Bom, é que todos nós estamos acompanhando, né, esse momento em que a gente vem atravessando o enfrentamento ao coronavírus, essa pandemia. Então, eu falo isso porque esse contexto nos coloca numa situação, os clubes de futebol não é diferente, uma situação de reavaliarmos as questões todas que envolvem o funcionamento de um clube de futebol e como que ele se mantém e enfrenta aquilo que eu venho chamando de travessia, né, desse momento. Nós traçamos lá atrás, quando se iniciou isso, um estudo onde a gente apontou cenários para as receitas, principalmente do clube, no período que se avizinhava de enfrentamento a esse momento de paralisação do futebol. E nós tínhamos ali um cenário otimista, que trabalhava entre 30 a 45 dias, um cenário mais moderado, 60, 70 dias de paralisação, e um cenário bastante pessimista, assim, de mais de 90 dias de paralisação. E tomamos medidas ao longo da execução desses cenários, para que a gente não tivesse, num primeiro momento, medidas que fossem, talvez, desnecessárias, tendo em vista a possibilidade de retorno que poderia acontecer, e, ao mesmo tempo, também medidas que não fossem definitivas e únicas, que não necessitassem, ali na frente, de acrescentar alguma outra condição para enfrentar essas dificuldades. E foi assim, lá em 28 de abril, que a gente sentou com os atletas e tratamos de uma repactuação que, de fato, tira, né, de um fluxo de caixa valores significativos e faz com que, nesse momento, já tivesse uma redução naquilo que é salário dos jogadores. E, logo em seguida, tivemos aquela medida de demissões que aconteceram no clube, também fruto da continuidade desse cenário, que avançava, daí sim, para um cenário um pouco mais difícil, e, por fim, passando já 60 dias e tendo como horizonte uma continuidade da paralisação. E veja bem, o Internacional, ao contrário de alguma outra atividade que funciona o seu negócio, né, de forma reduzida, com faturamentos menores, o Internacional está, de fato, paralisado, não só o Internacional, como os clubes de futebol, sem atividade. E as suas fontes de receitas, que são ali as 4 principais, televisão, patrocínios, venda de atletas e as receitas sociais, todas elas sofrendo, né, de alguma forma, reduções
diria até que aqui ressalto a questão dos sócios, que mesmo havendo reduções, ainda está mantendo forte. O associado do Internacional tem sido importante nisso, porque demonstra mais uma vez que mesmo sem termos jogos acontecendo no Beira-Rio, tem ajudado o clube a se manter vivo, e foi assim quando jogamos no estádio do Caxias, no estádio do Novo Hamburgo, na época da reformulação do Beira-Rio, e tem sido agora assim também, a gente tem que ressaltar isso. Mas as outras demais receitas todas têm ou queda ou já sinalizações importantes de redução. Isso é tratado, Rec, sempre foi, e esse é um valor importante que eu quero comunicar aqui ao torcedor, fruto de um trabalho não só da direção, não só dos atletas, mas dos profissionais que lá trabalham, do nosso executivo, Rodrigo Caetano, que organiza essa parte profissional, que faz a relação entre o vestiário, entre os dirigentes, entre o conselho de gestão e entre os outros demais funcionários da comissão técnica. Esse trabalho importante, ele sempre foi feito com um grande valor e um grande pilar: transparência. Todo esse cenário que a gente tem passado nesse último período, e não só nesse último período, mas lá atrás, quando discutimos premiações, quando discutimos objetivos para o ano, sempre discutimos isso de forma muito transparente. E isso nos dá uma condição de poder sentar permanentemente com esses atletas e não só informando, atualizando como andam as questões do clube, como também ouvindo e construindo posições conjuntas. Foi assim, como eu disse, no dia 28 de abril, no mês passado, que nós decidimos já por uma repactuação, e a necessidade agora, devido ao agravamento e à manutenção da paralisação, de nós tomarmos medidas mais amargas. Ninguém gosta, ninguém é favorável a medidas que são tomadas muitas vezes, como a que foi tomada na demissão de alguns funcionários. Mas é importante, que todos saibam que um clube de futebol, ele tem nas suas despesas, no seu custo, mais de 60% com o pessoal. 70%, chega cerca de 70%. O presidente Marcelo Medeiros e o Conselho de Gestão, no início desse processo, eles determinaram que todas as vice-presidências trabalhassem com uma redução de 30% dos seus custos. Todas as vice-presidências apresentaram seus exercícios e focando principalmente em serviços de terceiros, em fornecedores, em outras despesas que não fossem exatamente as despesas de pessoal. Mas para se chegar nessa redução, irremediavelmente tinha que se trabalhar com a possibilidade da redução, assim como de pessoal, assim como outras empresas no Brasil inteiro. A gente tem acompanhado as informações por vocês, pela imprensa, empresas de comunicação, enfim, todas elas estão enfrentando essa dificuldade e acabam, porque são empresas que prestam serviço através de pessoas, não são fábricas que produzem produtos, que têm matéria-prima, que têm fornecedor, que podem reduzir produção. Não é um caso, de um clube de futebol, não é um caso de uma empresa de comunicação e outras tantas que tem aí. Inevitavelmente chegamos nesse momento, isso aconteceu numa primeira leva, e nós, neste processo de transparência, a partir do entendimento dos jogadores, da equipe toda, de que era importante se fazer algo a mais do que já se tinha repactuado, a gente consegue, então, construir o que a gente concluiu hoje e informou pela nota, essa redução que propicia 3 questões importantes para esse momento. A primeira dela é a gente fazer essa travessia aí no próximo período, que é regido pela medida provisória, num prazo de 90 dias, sem demissões, que a gente possa, e é uma das possibilidades que a medida provisória coloca, e nós estamos trabalhando com isso, que era a suspensão de contratos, ou seja, muitos contratos seriam suspensos e esses funcionários ficariam com uma redução ainda maior de salário. Nós não vamos fazer essa suspensão e vamos preservar aquilo que são os menores salários. Hoje, o Internacional, no seu quadro de funcionários, cerca de 40% do seu quadro funcional são funcionários que estão dentro da categoria de piso 1 e piso 2 do quadro de salários, que são os menores salários. Essas 2 categorias, elas não sofrerão nenhuma alteração salarial, e isso só foi possível graças a este acordo que a gente produziu, que faz com que a gente tenha uma condição para esse momento
né, um pouco melhor de fazermos um esforço para chegarmos do outro lado e fazermos essa travessia e voltarmos lá na frente. Então, eu explico aqui um pouco como foi, o que foi, e destaco por fim, Rec, dessa minha resposta, desculpe se ela foi um pouquinho longa, mas é importante para que as pessoas tenham noção da complexidade que é, um valor que eu também considero fundamental, que foi a consciência, a forma como os nossos atletas lidaram com esse tema o tempo todo. Muitas vezes nós construindo posições e condições que pudessem chegar nesse momento. Isso traz um comprometimento desse grupo com o clube, porque só foi possível chegar aí porque fizemos demonstrações ao longo do tempo de muita credibilidade em relação àquilo que combinamos lá atrás. E foram cumpridas as nossas combinações e foram sempre olho no olho e sempre de forma transparente. Isso o grupo hoje devolve aos funcionários, aos seus colegas, à direção, uma credibilidade importante. E isso é um valor que eu tenho certeza que vai fazer parte de outros valores técnicos, de habilidade, de luta dentro de campo, dentro das 4 linhas, que vão fazer com que a gente possa lá na frente colher coisas muito boas, colher frutos importantes, colher conquistas. Tenho certeza que este gesto e essa forma como foi tratado esse assunto nesse momento tem por trás disso também outros valores, e serão, sem dúvida nenhuma, importantes para montar um grupo ainda mais vencedor, que é o que a gente espera quando tudo isso passar e quando a gente puder voltar a jogar. Bom, aos funcionários também, alguns tiveram redução ou só os jogadores? Não, a medida provisória, ela prevê que se tem redução de carga horária e, consequentemente, redução proporcional do salário. É desta forma que nós vamos agir com o quadro, preservando cerca de 40% do quadro, que são aqueles funcionários que têm menor salário, que são piso 1 e piso 2. Esses funcionários serão preservados dessa medida e manterão os seus vencimentos de forma integral. Você já tinha falado, mas eu só frisei só para pegar o âmago da questão aí. Quer dizer, não haverá demissão e poucas suspensões Não vamos suspender nenhum contrato. Não, então a estratégia do Grêmio é diferente. A suspensão de contrato, ela prevê que a redução salarial possa ser de 70%. Essa é uma medida mais drástica ainda, que, como eu disse, fruto deste acordo, essa medida sai da nossa pauta nesse momento, assim como as demissões, e possibilita que a gente faça essa manutenção do quadro de funcionários. É uma coisa complicada, né? Se reduzir 70% é uma agressão, mas era uma atitude que ainda preservava os empregos minimamente. E o Inter fez um pouco melhor, o que eu cumprimento aí, porque é um esforço sobre-humano. E eu agora aqui não tenho nem um lado nem outro, porque eu não estou envolvido no processo, não é no meu bolso que arde, nem nada. Eu estou me envolvido no processo como jornalista esportivo que procura ver um pouco mais, além das bolhas do jogador ou da bola rolando, é a possibilidade de perenidade das coisas. E você disse uma coisa interessante. Isso aí cria um enlace, eu quero usar essa palavra, entre jogadores, funcionários, dirigentes e até com a imprensa que cobrava. O mais chato era eu, com certeza absoluta. Então, eu acho que isso aí devolve ao jogador aquela história. Não, eles só pensam em dinheiro. Não, eles só olham para o umbigo deles. Primeiro, adiaram o negócio lá do recebimento do direito de imagem, que eu achei quase nada, que vão receber atualizado e tal. Mas refizeram o cálculo e acharam que deveriam ceder um pouco mais, e cedem, e vão usufruir disso lá na frente, com certeza, pelo que você disse. As coisas vão melhorar, e o clube, obviamente, porque o futebol é quase uma mãe para alguns jogadores de futebol, reconhece no futuro, quase que invariavelmente. E olha, está falando alguém aqui que conviveu com 500 dirigentes, com 50 mil jogadores, 40 mil, 30 mil, sei lá quantos, já perdi a conta. E esse seu arrazoado e essa minha análise, eu acho que fazem com que o torcedor também reflita um pouco quando ele adjetiva e às vezes é tão agressivo quanto nós somos também, às vezes, agressivos com jogadores de futebol. Tem casos e casos. Eu vou deixar o Maurício te fazer a próxima pergunta, porque eu ia perguntar quais foram os jogadores que negociaram com você, se você quiser falar, os líderes principais com você, com o Rodrigo Caetano, com os demais integrantes da direção.
fique à vontade se quiser dizer os nomes, quem é que representa a classe toda e se aqueles que ganham menos também têm a redução no mesmo percentual. Mas pode responder junto com a questão do Maurício Freitas. Diga aí, Maurício. Aí, Alessandro, para juntar nessa pergunta do REC, eu sei que vocês têm interagido muito com outros clubes que querem saber dos protocolos que o Inter está usando para voltar aos treinamentos e tal. Eu quero saber se vocês tiveram alguma conversa com algum dirigente do Santos, que tomou uma medida ainda mais drástica de interromper os pagamentos de até 70% do grupo. Ala louco, vão perder todas as ações. Deixa eu dizer o seguinte. Primeiro, acho que é importante ressaltar que essa é uma pauta que nem eu, nenhum dirigente do Internacional, nem vocês aí gostariam de estar tratando. Claro que não. É muito melhor nós agora estarmos falando, inclusive, de uma derrota difícil, de um jogo que perdemos que não merecia ter perdido, de um jogo que jogamos mal e estamos dando explicação. Isso é o futebol, para isso que a gente trabalha. Infelizmente, essa não é a pauta que foi colocada nesse momento e a gente está aqui tratando de um assunto tão difícil. Segundo, que é óbvio, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que as generalizações das questões sempre elas podem cometer algumas injustiças. Então, é importante a gente entender também o tempo, o momento, a forma como as coisas precisam ser construídas para que não ocorra. E aí eu entro um pouquinho no comentário do Maurício ali, como a gente recebeu, e é óbvio que a gente está falando aqui de uma notícia, a gente não falou com nenhum dirigente do Santos sobre isso, mas partindo do pressuposto que a notícia confere com aquilo que aconteceu, a dificuldade que se tem, né, de produzir um ambiente como o que a gente produziu aqui, de negociação mesmo, onde hoje eu vi num dos jornais aí a entrevista de um especialista falando sobre o futuro do futebol e ele dizia que o negociado tem que prevalecer sobre o legislado. Por que o negociado tem que prevalecer sobre o legislado? Por uma simples razão. Futebol é feito de pessoas, futebol é feito desses mesmos profissionais e desses mesmos funcionários que hoje vão nos ajudar a passar por esse momento, mas que ali na frente nós vamos precisar deles para dar um salto lá na frente, para dar qualidade, para buscar resultado. Então é importante que eles venham para dentro do problema, que eles vivenciem o problema real como ele é, que eles sofram como nós estamos sofrendo e como todo torcedor, todos nós estamos sofrendo nesse momento, para que a gente possa juntos sair desse buraco. É dessa forma que a gente tem trabalhado e eu acho que isso é importante para esses valores que estão colocados. Sobre a questão específica de quem trata, quem não trata, os jogadores, eles se organizam nesse formato há bastante tempo, eles têm lideranças que representam, mas é importante que o torcedor saiba, e vocês também, né, que esse assunto ele chega em todos eles. Da mesma forma, e isso é uma questão não só daqueles que fazem interlocução, que tem como objetivo, como critério, como também a direção, de que isso seja uma discussão ampla e que a gente possa ter o retorno do grupo de jogadores. E hora outro tem um papel um pouco mais de liderança, mas isso a gente tem tratado internamente, porque não se trata aí de pessoas A ou B, nem de dirigentes A ou B, mas sim de uma filosofia, de um trabalho que o resultado é um só, que a gente possa coesionar ainda mais essas questões num momento tão difícil que a gente está vivendo, porque a gente espera superar isso, voltar a jogar, voltar a ter as dificuldades dentro do campo, que é lá que a gente tem se preparado, estava se preparando já no início do ano, com um crescimento, e que a gente espera recuperar isso com o mesmo vigor e com a mesma força que a gente vinha trabalhando. Valeu, muito obrigado. Alessandro Barcelos, eu sei que todo mundo está atrás do Alessandro, é rádio, televisão, internet, emissoras do interior, do país inteiro, porque realmente é uma mudança de rumo nas coisas aí que todo mundo tem que acompanhar para e passo. Valeu, obrigado, Alessandro, um grande abraço. Obrigado, um abraço, um abraço, Maurício. Eu tinha mais uma questãozinha, casca de banana, mas pediram para encerrar, vou te fazer numa outra situação, tá? Não tem problema. Casca de banana, sempre o cara tem que estar um pouco mais preparado, mas vamos lá, já estamos preparados para um monte de coisa aí. Tchau. Sabe o que é a casca de banana que eu ia propor pro Alessandro e não sei também se cabe a ele responder, daqui a pouco não é nem tema pro Alessandro, né? Mas ele está na conjuntura. É a história de postergar por mais um ano a presidência de quem está exercendo essa situação até o final de dezembro.
E isso será lançado amanhã. Já o Conselho Deliberativo, até vou ler a nota aqui, um dos proponentes é o Vitor Saideles, né? E isso aí eu já tinha antecipado aqui também, né? Que iria ocorrer, e a proposta inicial era do Santos, lembra que a gente falava aqui? Que até você brincou que o presidente do Corinthians disse, eu não quero mais um ano, foi você que brincou, né? O Ander Sanches, né? E aqui está aqui, ó, vamos ver aqui. Tá, o Carlos Amodeu já está na linha, não vou tirar o tempo dele aqui, só rapidinho, ó. Proposta de extraordinária alteração estatutária à mesa do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional. E o senhor presidente José Aquino Flores Camargo, considerando o presente ano atípico pela pandemia do Covid-19, considerando que o clube tem como finalidade principal o futebol, considerando que há e haverá desajustes no calendário esportivo que impacta a economia do desporto em geral e nas finanças do clube, considerando que há previsão estatutária para a renovação do Conselho de Gestão e do Conselho Deliberativo no final do ano, considerando isso e mais aquilo, esse conselheiro, petição requer, seja considerado pelo Conselho Deliberativo excepcionalmente a possibilidade de prorrogação de todos os mandatos eletivos, os quais finalizam em dezembro de 2020, bem como da mesa do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, cujo término é em abril de 2020, pelo período de um ano. Não é o caso do Grêmio. O Grêmio, presidente, já foi eleito por 3 anos, recém agora está exercendo o seu primeiro ano de mandato. Eu nem sei se haveria eleição no Grêmio esse ano. Não. O Grêmio já teve conselho e já teve presidente. Então o Grêmio não está envolvido nessa aqui, então não é o tema principal que vamos abordar com o bem claro nas suas ideias, Carlos Amodeu, porque ele consegue passar essa credibilidade ao responder com muita clareza, com muita franqueza as questões que envolvem o Grêmio. Lá atrás, Amodeu, eu te perguntava quando é que vai estourar nos jogadores. E não é que a gente queira que os jogadores ganhem menos e que eu seja fiscal da Receita Federal ou que eu tenha ciúmes de quem ganha bem. Eu quero deixar isso bem claro, que alguns vêm com 7 pedras na mão e dizem, o que tu tem a ver com isso? Tu tem ciúme porque boleiro ganha bem? Eu sempre digo nessas questões que eu sou um cara bem resolvido. Em todos os quesitos que eu procurei durante a minha vida trabalhar muito para não ter ciúmes de quem ganha bem. Eu me preocupo com quem ganha mal, que pode querer me tomar algum. Aí, esse eu me preocupo. Agora, com quem está bem, eu quero mais que ganhe dinheiro. Só que implodir os clubes é que não dá também. Então, no Inter já chegou. No Grêmio chegou de uma outra maneira, mas ainda tênue. Isso pode respingar também em favor do Grêmio, depois do apelo dramático do presidente Romildo e até das suas considerações sempre muito francas, transparentes, objetivas, claras, ultra atualizadas. Amodeu, boa noite. Boa noite, Rec, um prazer falar contigo, participar do programa. De fato, como nós temos conversado em todas as oportunidades, né, nós começamos nesse processo de gestão de crise ainda no mês de março. Nossa primeira grande ação, após elaborar o plano de contingência, foi tratar do tema relacionado aos nossos atletas, né? O presidente conduziu diretamente com as lideranças do grupo um processo de negociação, onde houve sim uma readequação financeira naquele primeiro momento, baseado naquele nosso plano original de contingência que estabelecia um prazo até 30 de junho sem competições. De fato, começamos o processo por ali e estamos todas as semanas, todos os dias, atualizando nosso plano de contingência, de modo a... Deu um pequeno corte e para a gente não ter prejuízo na informação, não havendo até junho, eu vou remendar a pergunta até para não perder a linha de raciocínio, não havendo competição até 30 de junho, então o Grêmio atualizaria esse acordo com os jogadores, né? Estava bem limpa a ligação, né? Até surpreendentemente deu uma bloqueada, mas já a gente
Volta com o Carlos Amadeu. Diga, Maurício. Se percebe no que ele já passou, que o planejamento do Grêmio vai ser refeito. Já previa que era até junho, só que o cenário que nós temos desenhado agora é de voltar no final de julho ou agosto. Então, é pelo menos 30, 40 dias a mais do que o Grêmio tinha projetado inicialmente. Por isso que pode, eventualmente, vir a precisar alguma revisão nesse processo, né? Vamos fazer um breve intervalo, enquanto a gente já vai testando de novo com a Model para ganhar tempo e deixar o tempo livre para o CEO do Grêmio. Já voltamos. Mas o Carlos Amodeu está na linha e você tinha... até acho que vai ficar fácil de concluir o raciocínio, porque parou em 30 de junho. Planejamento... E já o que estava alinhavado era na previsão de que 30 de junho terminasse o infortúnio maior. Perfeito, Rec. Desculpe aí pelo nosso problema tecnológico, né? Mas nesses tempos de videoconferências isso acontece com uma razoável frequência, né? Mas vamos lá. Então a gente tinha até 30 de junho, temos até 30 de junho o nosso prazo para esse plano de contingência, né? E nós estabelecemos a primeira grande ação foi a readequação financeira com os atletas. De lá para cá, uma série de outros processos têm sido realizados. Nós já lançamos mão, tanto em abril quanto em maio, das medidas provisórias que o governo nos permite. E nessa questão, eu tive a oportunidade de ouvir um pouco da entrevista do Alessandro Barcelos e no comentário que tu fizeste em cima da manifestação dele, né? E eu queria esclarecer que nos casos do Grêmio, que nós temos suspensão de contrato, tá? Todos os nossos empregados com suspensão de contrato que tenham piso 1 e piso 2, eles receberão a integralidade do valor como ajuda compensatória por parte do Grêmio, além do incentivo do benefício que o governo paga. Tá? Boa. E os demais empregados vão ter uma redução de no máximo 25% das suas remunerações. Então a gente preservou ou a integralidade. Sim. A integralidade de alguns, né? Ou pagando a diferença em relação ao governo, né? Isso, porque a integralidade de alguns, outros tendo no máximo 25% de redução e outros tendo complemento por parte do Grêmio em relação ao que a parte que o governo paga. Porque suspende, mas compensa com a diferença. Com a suspensão, a pessoa passa a receber um valor do governo federal, que é 80% do que teria direito do seguro, então não chega no valor que de fato ela recebe, e o Grêmio está dizendo que está completando esse valor para chegar num valor próximo, no exato que a pessoa recebia. Vamos fazer um breve intervalo mais uma vez e voltamos já com o Carlos Amodeu. Carlos Amodeu parece o Qual é a Música do Silvio Santos. Terceira nota, terceira vez ainda, mas tá bem, mas não perdemos conteúdo nenhum até aqui. Você falava das diferentes escalas de salário e que todas serão cumpridas, ou o governo pagando em parte, com o Grêmio completando, ou perdendo 25%, pequena parte do quadro funcional, e outros recebendo também na integralidade. Perfeito, era só para fazer esse esclarecimento, para que a gente pudesse ter a compreensão, para que o telespectador possa ter a compreensão exata daquilo que nós estamos adotando dentro do Grêmio. E chegando especificamente na tua pergunta, né, nós estamos dioturnamente, todos os dias, ajustando, alinhando, atualizando o nosso plano de contingência. E havendo necessidade de ajustes complementares, esses ajustes eles vão ser realizados à medida que haja essa efetiva necessidade. Então, não se descartam uma série de outras questões, e essa questão dos atletas é uma questão que vem sendo tratada diretamente pelo presidente, né? O presidente está absolutamente ciente de todo o quadro, a gente tem feito todos os reportes da situação e do desempenho do plano de contingência. Se ele entender conveniente e adequado, com certeza ele vai fazer o trato desse assunto com os nossos atletas, que foram os primeiros atletas no futebol brasileiro a ajustarem uma readequação salarial ainda lá no mês de março, né? Demonstrando um grau de confiança bastante importante na nossa proposição, no nosso plano de ação e nessa relação que se construiu ao longo desses anos todos junto à presidência do clube. Não é uma situação que não vai ter solução, né? Porque agora se vê um norte aí em termos de Libertadores da América, já se fala até em diminuição do número de sedes, onde não tiver fronteira aberta se troca a sede e tudo mais. O que o Grêmio tem isso aí já de meio que na sua cabeça
como concreto, como viável, como difícil em termos de gauchão, Libertadores, início de Brasileirão, início de Copa do Brasil. São tantas situações diferentes, né? E agora passam a ser concomitantes, quando antes não eram, né? Não, perfeitamente. E hoje a gente teve uma decisão, que eu acho que foi uma decisão bastante equilibrada e uma decisão adequada na Federação Gaúcha de Futebol, numa condução muito bem feita pelo presidente Luciano Oxman, né, no sentido de alinhar com os clubes uma possibilidade de continuidade do gauchão para que ele seja concluído dentro das 4 linhas, né? Isso é bastante importante. A gente já começa a ter, a partir disso, um suspiro de um processo de retomada das atividades competitivas do futebol, né, com uma projeção para que em meados de julho, quem sabe, no início de agosto, nós possamos ter a retomada do Campeonato Gaúcho. Me parece que o cenário estadual ele é mais simples, até porque o contexto da pandemia ele está menos agressivo aqui no Rio Grande do Sul. A gestão que tem sido feita pelos nossos governantes tem sido uma gestão muito adequada, né? A população também se engajando bastante nesse contexto. Então, eu imagino que o Campeonato Gaúcho seja com a maior probabilidade de que a gente efetivamente consiga concluí-lo em campo. Quando a gente vai para nível nacional, a gente já tem uma dificuldade bem maior, porque a gente está falando no Campeonato Brasileiro de 20 diferentes clubes, né, espalhados por todo o país, onde o grau da pandemia está muito diferente de uma região para outra região. Então, hoje é absolutamente incerto a gente fazer qualquer tipo de projeção em relação ao Campeonato Brasileiro por conta dessas peculiaridades que a gente tem em cada uma das regiões do Brasil. E mais incerto ainda fica a gente falar sobre Copa Libertadores da América. Afinal de contas, além da gente estar falando de boa parte dos estados da federação pelos clubes do Brasil que estão participando da Libertadores, a gente ainda tem mais 10 ou 12 diferentes países que a gente precisa ter uma situação de pandemia razoavelmente equalizada para que haja o trânsito de delegações de lá para cá, daqui para lá, né? Então, o Campeonato Gaúcho, sim, aparentemente se mostra viável. As 2 outras competições, esperamos que a gente tenha um cenário de redução desse impacto da pandemia para que a gente possa, sim, enxergar no horizonte a possibilidade de retomada dessas competições, que, afinal de contas, são as competições que trazem as maiores receitas de direitos de transmissão e que, por conta disso, são essenciais para a subsistência do clube, né? Te surpreendeu a ação na justiça do Rogerião? Na prática, nós ainda não recebemos a notificação dessa ação judicial, né? Temos informação exclusivamente por parte da mídia, né? O Rogerião é uma pessoa a quem eu tenho apreço, mas infelizmente nesse momento eu tenho dificuldades de emitir um posicionamento a respeito disso, uma vez que o clube ainda não foi citado dessa ação. Então, logo a gente tem a citação e a gente possa ter a oportunidade de discutir com o nosso departamento jurídico, a partir daí o clube pode sim se manifestar a respeito do tema. Ele reclama que teria que ter feito 2 cirurgias provenientes do seu trabalho no Grêmio e tudo mais, mas eu não sei se você quer entrar nessa seara, porque se vira coisa judicial é difícil de ficar esmiuçando em público também, né? Acho que existem alguns fatores que são importantes da gente levar em consideração. Primeiro, seria prematuro e irresponsável até da minha parte entrar num debate onde eu desconheço de fato a ação judicial possivelmente existente, né? Então, seria irresponsável da minha parte entrar nesse debate, uma vez que o tema ele fica judicializado, né? A gente tem por prática dentro do Grêmio deixar o assunto sob a condução do departamento jurídico através do nosso amigo e competente Dr. Nestor Rain e sua equipe, né? Quero ficar com crédito contigo aí, tem sido muito generoso conosco nessa época em que a gente fica distante dos boleiros e tudo mais. Os assuntos burocráticos são extremamente relevantes, porque o torcedor fica torcendo que tudo passe rápido e que o clube tenha domínio da situação. Então é muito importante uma palavra clara, bem esclarecedora, que é o seu caso. Eu agradeço a gentileza. Quer fechar a conta, Maurício? O Maurício começou a se espremer na cadeira aqui, viu, Amodeu? Por isso que eu já ia partir para o encerramento, mas então tá. Não, o Amodeu, um grande amigo, gente boa também. Eu queria que você falasse, Amodeu, sobre a linha diferente que vários clubes têm adotado na negociação com os atletas. O Grêmio parece que teve uma das linhas mais conservadoras na questão de reduzir o pagamento agora, jogar lá para frente.
É por conta de uma precaução jurídica de vocês? É porque o Grêmio está melhor financeiramente que os outros? Como é que você faz a leitura do que está acontecendo nos concorrentes, especialmente da Série A? Bom, boa noite, Maurício. Eu não tinha te cumprimentado anteriormente, tá? Eu tenho procurado sempre dizer que cada clube tem a sua especificidade, cada clube tem a sua peculiaridade, cada clube tem a sua situação financeira, com maior ou menor grau de dificuldade. Então, é muito difícil a gente fazer essa comparação, que ela acaba sendo natural, mas me parece muitas vezes injusta, porque clubes têm situações absolutamente diferentes. Eventualmente, a gente pode ter clubes no cenário nacional que vêm com dificuldade para manter seus salários em dia, outros que vêm com seus salários rigorosamente em dia. Uma coisa é você negociar com um grupo de profissionais, sejam eles atletas ou empregados do clube, com os salários em dia, outra coisa é você negociar com os salários atrasados. Então é muito difícil a gente criar esse critério de comparação, mas até trazendo uma perspectiva de visão um pouco diferente desta que você trouxe, eu diria que o Grêmio, ele na verdade não que ele tenha sido conservador, eu acho que o Grêmio foi precursor, né? Porque o Grêmio foi o primeiro clube a tratar uma negociação de longo prazo, né? Foi o primeiro clube a tratar de um contexto de diferimento relacionado à questão dos direitos de imagem dos atletas por um período maior de tempo, já prevendo, inclusive, todo o seu prazo no seu plano de contingência. Depois que fez esse processo, o Grêmio passou a tratar de uma série de outras questões, buscando tirar o peso da operação do clube à medida que nós não teríamos atividades, por isso suspendemos as atividades numa série de setores do clube, né? Em praticamente todo o clube suspendemos as atividades e, eventualmente, se tivermos que retomar esse debate com os jogadores para darmos um passo adiante num processo de readequação, num processo de realinhamento daquilo que foi feito, por certo, tanto o nosso presidente fará isso, quanto os jogadores serão absolutamente abertos e terão, com certeza, disponibilidade de tratar desse assunto, como sempre tratam conosco, todas as questões que são importantes para o clube, né? Muito bom. Valeu, Carlos Amodeu. Um grande abraço. Perfeito. Um abraço a vocês, um bom programa. Valeu. Nós temos outras atrações ainda, por isso que eu até já antecipei os comerciais e temos também os outros comerciais que a gente entrega ao vivo aqui. E aqui, quando a gente fala de produtos comerciais, é porque são de qualidade, é para contribuir com o seu dia a dia. Já voltamos. Estou aqui com a matéria do Rogerião, ex-preparador de goleiros do Grêmio. Rogerião foi demitido no início desta temporada, entrou com uma ação na Justiça do Trabalho contra o clube, segundo informou o Globoesporte.com. A principal alegação é de que o profissional precisava realizar 2 cirurgias no joelho devido às lesões provocadas durante suas atividades no clube. O funcionário ganhou projeção com o trabalho realizado com o Marcelo Groi, ídolo dos últimos anos. Mariju Maciel, que frequentemente participa com a gente aqui, a advogada que representa Rogerião, explicou que entrou com um protesto antipreclusivo, quer dizer, para ganhar tempo, né? Ainda não se trata de uma ação judicial, mas um pedido para o prazo não correr enquanto o processo não é iniciado por conta da pandemia do coronavírus. A ideia é cobrar valores supostamente devidos nos últimos 5 anos, como permite a justiça a partir do protesto. Fizemos um protesto antipreclusivo, dissemos à justiça parar de correr o prazo, se demorar a entrar, ele perde a cada tempo que passa o direito. Estamos esperando ter acesso a mais alguns documentos, ainda não sei todos os pedidos, disse a advogada, que daqui a pouco a gente vai tentar colocar aqui, não só sobre esse assunto, ainda esgotamos já aquele assunto do Maico e tal, porque mais outros jogadores podem entrar na justiça. Segundo a Mariju, tem que continuar valendo a lei, porque vale para todos, inclusive para quem ganha menos, né? E se sabe que o direito não trata todos iguais, né? Que quem ganha mais e quem ganha menos, às vezes recebe um tratamento diferenciado por parte dos juízes, né? Então... Faz uma análise específica de cada caso, né? Não é uma regra... Especialmente o futebol é tratado diferente, porque tem a Lei Pelé, então... Né, é uma situação, os magistrados, eles às vezes dão umas patinadas também, né?
E aqui já teve um outro caso, essa história, o Maicon vai levar livre o Grêmio porque ama o Grêmio. O William, zagueiro, ama o Grêmio até hoje. E diz que o Grêmio é que deu norte para sua carreira. E tomou um dinheirão do Grêmio com esses 2 quesitos aí. Domingo pago em dobro, né, quando trabalhado, e adicional noturno durante o período em que esteve no Grêmio. Sim, né? Temos um recado do Vanderlei do Grêmio aí, senhor Bruno Soares. Vamos lá. Nova rotina para você? É diferente daquilo que a gente está acostumado, né, do nosso normal. Mas a gente sabe que é necessário, né, para a nossa saúde, de todos os funcionários que estão aqui, dos nossos familiares também, mas a gente vai se adaptando, se acostumando. Eu acho que o mais importante é a gente fazer o nosso trabalho da melhor maneira, a nossa saúde está em perfeita condição, que é fundamental também. Eu acho que isso é o mais importante. O resto a gente se adapta. O que deu para fazer nesses primeiros dias, nessas 2 primeiras semanas de treino, tendo em vista que o trabalho de goleiros é um pouco separado dos demais colegas? Na realidade, nossa, é mais a parte técnica, né? Porque a parte física, a gente estava fazendo em casa já um trabalho, né, para aprimorar a parte física, um trabalho funcional, até mesmo bicicleta, o que dava para fazer em casa. É mais aprimorar a parte técnica, que é a parte com bola, né, que é a parte do Mauri mesmo. E daqui a pouco também, a gente não sabe como vai ser, né, tempo a tempo, gradualmente a gente vai fazer o trabalho com bola também com alguns atletas, mas dentro de um limite, né, de uma segurança. Mas por enquanto é mais a parte técnica, né, trabalho com bola com o Mauri. Como é que você imagina, Vanderlei, o retorno aos jogos? Obviamente que vai ser com portões fechados, mas como é que você vislumbra já essa possibilidade? Cara, é muito cedo para falar ainda, né? A gente não sabe, é que a gente depende muito das autoridades, né? Não é só da gente. Eu acho que a gente está pensando mais no momento, né? Em aprimorar nossa parte física, técnica e deixar para as autoridades, para as reuniões, para as pessoas competentes definirem a situação do jogo. Quando voltar, a gente vai voltar dentro daquilo que eles estabelecerem e dar o nosso melhor. O último jogo no Campeonato Gaúcho foi com portões fechados, Vanderlei. O que isso tem de diferente para o jogador que está lá dentro de campo? É totalmente diferente, né? Porque a gente está acostumado sempre com o estádio cheio, né? Com o barulho da torcida, com a torcida apoiando, incentivando, e o portão fechado acaba sendo quase que uma coisa neutra, né? O fator casa não vai fazer diferença, então eu acho que vai ser muito diferente, difícil, mas é por uma boa causa, né, cara? A gente sabe que é pela questão da pandemia, né? Uma questão mundial, não é só aqui no Brasil, em todo mundo que vai ser assim a questão do portão fechado. Então a gente tem que se adaptar. Eu acho que isso é o de menos, né? A gente tem que pensar mais também como vai ser todas as situações, né? A questão da saúde, o entorno, né? Como é que vai ser o jogo no dia. Eu acho que a gente tem pessoas competentes, né, que vão trabalhar para isso, e a gente vai estar tranquilo quando tiver essa oportunidade. Essa nova estrutura foi elogiada pela CBF, está sendo pioneira em todo o Brasil, que o Grêmio vem adotando com todos os cuidados. Como é que o jogador de futebol recebe isso, Vanderlei? Não, é bacana, né, de saber que a gente está tendo todo o suporte, né, necessário para a gente trabalhar, que nos dá assistência não só para a gente, né, porque também não é só a gente, são os nossos familiares, né, como eu disse, cada funcionário também que vem trabalhar aqui, que está tendo um cuidado muito grande, uma atenção. Porque se a gente também tivesse muitas das vezes em casa, a gente não estaria fazendo todas essas precauções, né, esses testes que a gente vem fazendo aqui. Eu espero que todas as equipes também, quando voltar, tenham todo esse cuidado e que todos possam ganhar com isso, né, que todo o Brasil, nessa situação tão difícil, a gente possa estar sendo um espelho para eles, né, tá mostrando aqui um bom trabalho. Quando a gente teve a parada, você vinha num alto nível. Como é que você crê que vai ser essa retomada? A gente tem que pensar sempre no melhor, né? Sempre em não só manter, mas melhorar também, né? Eu acho que não só eu, como todos os atletas, quando voltar também, vão querer estar desempenhando o melhor. Eu acho que esse tempo que a gente ficou parado em casa também, né, ensinou muito pra gente o valor a cada coisa, né, a cada pequeno detalhe. Então a gente vai sair dessa situação fortalecido, não só nós, né? Eu acho que todo o país, todo mundo, essa situação de pandemia, e cada um dá o melhor na sua área, que é o mais importante. Como é que foi a conversa com o professor Mauri nesse período de 50 dias sem atividades? Na realidade, o Mauri, a gente conversava várias vezes, né? Ele passava algum trabalho, alguma situação que ele preferia que a gente fizesse, só que no nosso caso não tem muito o que fazer, né? E aí, até, principalmente eu que moro em apartamento, né? Fica mais difícil, era mais uma questão funcional, né? Fazer uma bicicleta, uma coisa ou outra, né? O tempo todo em casa, nem no mercado eu fui, né? Foi minha mulher que acabou indo, mas também com todos os cuidados. Eu acho que, como eu disse, também tinha aprendizado, né? Foi bom também, porque a gente também esteve com a família, né? Com as pessoas que a gente
mais preza, que são os nossos familiares, né? Tá curtindo esse tempo com os nossos filhos também, com a nossa esposa. Eu acho que isso foi um tempo de aprendizado, um tempo importante para quando a gente sair, a gente dar valor nas pequenas coisas também. Por último, aquele recado para o torcedor do Grêmio, um salve para a galera que espera rever em breve você na Arena. Fala, torcedor gremista, eu sei que não vão estar vendo a gente tão cedo no estádio mesmo, mas só pela TV mesmo, mas que estejam apoiando a gente. Quando voltar, a gente vai fazer um grande ano, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tem razão aí o Vanderlei, tudo vai passar, né? Mas no começo do programa eu falei de uma nota, de um pedido do Vitor Saidelis, que é uma proposta de extraordinária alteração estatutária. E ele mandou para a mesa do Conselho Deliberativo, considerando o momento atípico da pandemia do Covid-19, considerando que há e haverá desajustes no calendário esportivo, considerando que há previsão estatutária para a renovação do Conselho de Gestão e Conselho Deliberativo no final do ano, considerando outras coisas e tudo mais. Então, o que ele requer? Que seja considerado pelo Conselho Deliberativo, excepcionalmente, a possibilidade de prorrogação de todos os mandatos eletivos, os quais finalizam em dezembro de 2020, bem como da mesa do CD e do Conselho Fiscal, cujo término é em abril de 2021, pelo período de mais um ano. Para tanto, seja realizada alteração estatutária extraordinária para, em disposições transitórias, propor a devida prorrogação através da Comissão Permanente de Assuntos Legais, Estatutários e Regimentais e referendada pelo Conselho Deliberativo e aprovada pela Assembleia dos Sócios. Quer dizer, tem legitimidade para legislar. Entretanto, como medida preliminar, requer que a presidência, que utilize a prerrogativa do artigo 7º, 11º do regimento interno do CD e consulte os integrantes eleitos do Conselho de Gestão e os movimentos políticos sobre este tema que entende relevante para o clube. Então, o que o Vitor Saidelis fez questão de gizar aqui, de frisar e pediu que eu lesse a nota inteira? Que é uma proposição, mas que, para ganhar ainda mais corpo, mais força, que se consulte os integrantes eleitos, porque daqui a pouco eles não querem ficar mais um ano, que se consulte os movimentos políticos, porque daqui a pouco eles têm outras ideias, e que se coloque em prática na medida do possível. Mariju Maciel, advogada, que essa semana incendiou o rádio, né, porque ficamos conversando durante 1 hora e pouco sobre coisas da lei, e a gente acha que as pessoas não têm domínio sobre isso, ou não querem debater e tal. Pelo contrário, as pessoas querem participar ativamente de tudo que envolve as suas paixões, né? Que são no dia a dia, nas suas relações, especialmente em clube de futebol. Então, enganam-se aqueles que acham que é só a bola rolando, que é só a lesão do A, do B, o C, a renovação, o prosseguimento ou não das competições que interessa. A gente debateu alguns assuntos e a Mariju acabou tendo que ficar o dia inteiro respondendo questionamentos e atendendo as pessoas via internet. Então, vou perguntar para a Mariju agora uma outra situação, essa que envolve os times do campeonato estadual. Em que situação estão esses clubes do interior e se eles suportam ficar até julho? Porque agora parece que clareou tudo, que há um oásis com a projeção de que 15 de julho a gente reinicia os treinamentos e finda o Campeonato Gaúcho, que é tão cobiçado, né? Tão desdenhado em outras oportunidades e tão cobiçado por terminar agora. A medida tomada foi a melhor para os profissionais que habitam o interior do estado, porque os da capital não mudam muito. Eles têm o segundo semestre aí todo por praticar. Alguns clubes do interior têm ainda as séries B, C e D, também de difícil prognóstico, projeção, enfim. Gostaria de te ouvir, você que milita tanto aí nessa área. Mariju Maciel, boa noite. Boa noite, Rec. Prazer estar falando de novo contigo. Eu entendo que precisa voltar desde que tenha segurança. A gente já conversou sobre isso. Eu tenho uma grande preocupação com a saúde, né? Hoje, um dirigente disse para um atleta que se ele pegasse o Covid, não se preocuparia, que o clube seria responsável por isso. Mas é que a gente, depois de morrer, não tem como responsabilizar, né? Então, o medo é só a saúde. Eu acho que precisa voltar. Sou completamente a favor da volta. Estou torcendo
muito para que a volta seja rápida, mas desde que eles não corram nenhum risco de contágio. Os testes que foram feitos nos clubes agora que nós tivemos conhecimento sempre mostrou alguém contaminado, né? 1, 2, 3, 5. No Flamengo, se eu não me engano, foram 38, né, de toda a equipe. Então, eu acho um número muito grande e me preocupa. Mas acho que precisa voltar. Os meninos estão todos com muita vontade de voltar, com muita necessidade também do retorno. E eu torço que a gente possa voltar o mais rápido possível. Mariju, você é advogada também do Rogerião, né? O Rogerião pediu uma ação sua em função de problemas que teve na saída do Grêmio. Ele deveria ter realizado 2 cirurgias, pelo menos é o que está no Globoesporte.com. E mais ou menos a gente ficou tendo conhecimento, ficou sabendo nos bastidores. Até que ponto isso procede e como andam as coisas? Você pediu providências da Justiça para que não corra o tempo enquanto houver o Covid-19, para que ele não perca direitos, porque quando vai decorrendo o tempo, vai passando o tempo em que ele pode entrar com a ação. Enfim, em que pé está a situação? Na realidade, a situação do Rogério é uma reintegração, né? O Rogério se lesionou no Grêmio. Durante todo o período pós-lesão, ele fez tratamentos para que pudesse aguentar o trabalho, porque não podia parar, né, de trabalhar, porque o Grêmio tinha uma agenda muito grande de trabalho e ele, como treinador dos goleiros, o Grêmio não permitia que ele se operasse, porque o tempo de recuperação era muito grande. Então, durante o período pós-lesão, ele ficou fazendo tratamentos, foi infiltrado, a fisioterapia, até que pudesse parar e operar. Isso foram vários anos esperando esse momento. Isso foi surpreendido com uma demissão ainda machucado, né? Então, assim, o Rogério hoje precisa ser operado e quando foi despedido do Grêmio, estava com uma lesão. Então, ele não poderia ter sido despedido, é o que diz a lei, e o primeiro objetivo é uma reintegração. Pois é, e não havendo reintegração, agrava a situação em relação a ele e o Grêmio, o relacionamento dele com o Grêmio, por exemplo, o Grêmio incorre num outro problema? Na realidade, como eu já disse, eu não consegui, em relação, por causa da Covid, uma reunião mais apurada com o Rogério. Preciso tocar em documentos, então eu fiz um protesto antipreclusivo para que ele não tivesse perdendo seus direitos, né? Então, o que todo mundo viu aí, disseram, o Rogério entrou com ação cobrando isso, cobrando aquilo. Não, o Rogério só entrou com uma ação reintegratória, né? Depois nós vamos analisar se existiam ou não outros direitos a serem cumpridos. Mas hoje, o objetivo do Rogério e a ação que já está tramitando, além do protesto antipreclusivo, é uma ação de reintegração para que possa ser reativado o plano de saúde, para que ele possa se recuperar, operar, e após estar completamente curado, o Grêmio tem todo o direito de demiti-lo, mas completamente curado. Sim, aí é outra história, aí se discute os outros quesitos todos que vazaram, né? Que é um catatal de coisas, né? Que o Grêmio não, Rec, não é. Eu preciso te explicar que se eu não fiz uma reunião com o Rogério, eu ainda não sei quais são os direitos, tá? Ah, sim. É importante te dizer... Mas vazou uma informação das... Não, aquilo é o protesto antipreclusivo, e isso que me preocupa, as pessoas passando informações sem conhecimento técnico. Sim. Porque no meu escritório, infelizmente, nós tivemos um advogado contaminado, tá? Um dos casos de Covid em Porto Alegre é do nosso escritório. Então, frente a isto, o escritório foi fechado para a segurança de todo mundo, né? E nós estamos trabalhando home office. Trabalhando home office, eu tenho mais dificuldade de ter acesso à documentação do Rogério, né? Contato com ele, inclusive. Então, frente a essa dificuldade, se faz um protesto
e se enumera todos os direitos que ele pode vir a ter. Não significa que ele tenha. Não, mas eu entendi. Entendeu? Então, todos os direitos que ele possa vir a ter estão enumerados ali. Então, as pessoas dizem, nossa, olha quantos direitos foram, né, eles estão cobrando. Não quer dizer que são todos esses direitos. Após uma análise cuidadosa de toda a documentação, é importante eu te dizer que o Rogério ficou no Grêmio 13 anos, então não é pouca documentação, né? Precisa de uma análise bem detalhada, aí sim se vai analisar se existem outros direitos ou não. O que eu posso te dizer com tranquilidade, porque já foi analisado, é a reintegração por ele não estar plenamente capaz quando da dispensa. Doutora, a senhora deve ter sido pressionada até pela análise que fizemos de forma conjunta e longa sobre o caso Maicon. Eu até ouvi alguns desaforos assim também e tal. Já ouvi de tudo. Hoje o meu Instagram foi... só não me chamaram de bonita, Rec. O resto tudo eu vi. Bom, mas aí é o seguinte, né? Nem é o caso de falem mal ou falem de mim, mas é uma questão polêmica. Então não tem como não falar, né? Eu aceito todas as opiniões. Acho que a gente defende o seu... Eu fico triste porque algumas pessoas realmente... Apelar que não pode, né? Apelar é chinelar. Exatamente. Algumas pessoas ofendem, apelam, mas isso faz parte. O futebol mexe com paixão e eu já estou acostumada. Pois é, mas essa é uma questão que agora a senhora pode ter deflagrado, porque teve uma abrangência a sua análise, não é nem que a senhora não é advogada do Maicon, é um paulista que é o advogado e é um processo do São Paulo e é de 2016, mas com a sua análise... muita gente se antenou dessa situação também, porque não são muitos os casos que a gente lembra dos famosos Zé William contra o próprio Grêmio, o Léo Moura, o Paulo André e agora o Maicon. Claro, tem outros que não estouraram, não foram debatidos e tudo mais, mas isso deve ter sido também debatido aí pelas redes e a senhora deve ter dado, inclusive, outros depoimentos. E algum dirigente se preocupou em lhe ligar e disse, olha aqui, doutora, a senhora está mexendo aí num vespeiro e tal. Estamos sem dinheiro, já estamos pelados aí. Não, eu só quero esclarecer contigo, porque eu já conversei bastante com o doutor Chiminazzo, que é o advogado do Paulo André, né, que é meu amigo pessoal, a gente troca bastante opiniões, e ele me disse que a ação do Paulo André jamais cobrou hora extra, adicional noturno, né? Até vi que ele deu declarações nesse sentido, né? E isso preocupa muito, né? Porque... Então é uma distorção, há uma distorção. Isso gira como se fosse uma verdade, né? E ele disse, mas eu não sei nem de onde as pessoas tiraram isso, né? Eu nunca cobrei hora extra, eu nunca cobrei adicional noturno do Paulo André, e hoje parece que é uma verdade nacional. E eu aproveito esse exemplo porque acontece muito isso, né? Hoje eu atendi o telefone, olha, milhões de vezes, para todo mundo para saber por que o Rogério estava cobrando todos aqueles direitos, né? E o Rogério não está cobrando todos aqueles direitos, aquilo é um protesto antipreclusivo, ainda está sendo avaliado. E é importante que eu te diga que não é só o Rogério, são vários profissionais que tiveram seus direitos, né, vão ser questionados os direitos deles. Doutora, a gente ouve muito que os clubes não vão suportar essa parada, especialmente os menores, e a senhora milita bem nesse campo aí, inclusive auxiliando os jogadores, clubes e tudo mais. A senhora acha mesmo que vai haver uma quebradeira ou o futebol sempre se reinventa a ponto de suportar até um Covid-19? Olha, Reca, eu estou muito preocupada. Eu acho que a gente pode ter clubes quebrando, sim. Acho que o futebol sempre se reinventa. Nos clubes pequenos, ele é a alegria, geralmente, da cidade, né? Então, envolve também muitos clubes, muitos pelo Brasil, têm uma relação muito próxima com as suas prefeituras, né? Então, tem incentivos políticos, inclusive, né? Incentivos, na realidade, municipais, que envolvem a política, são vários, né? Não são um só, são muitos. Então,
Eu torço para que isso não aconteça, né? Eu tenho plena consciência que os clubes precisam estar fortes para os atletas terem onde trabalhar. Eu sempre conversei bastante sobre isso, inclusive, geralmente nas minhas audiências iniciais, eu sempre faço uma proposta de acordo e os presidentes sempre dizem, não tem acordo. Eu digo, olha, presidente, estou lhe fazendo uma proposta viável, né? E aí o presidente desconsidera aquela proposta e quando vem a sentença, vem 10 vezes o que foi a minha proposta, né? Então, a gente sempre tem a consciência de que o clube precisa estar forte. Isso não existe. As pessoas criam uma ideia, quer quebrar os clubes. Não, nós defendemos os direitos dos atletas, mas entendendo que o clube é importante nisso, né? Então, assim, o objetivo jamais foi quebrar clubes, ao contrário, agora na pandemia, eu tive inúmeras reuniões informais com advogados de clubes, tentando ver qual era a melhor forma de negociação, Sim. Tentando ajudar aqui, tentando ajudar ali. Então, assim, me sinto bem tranquila com essa situação. Mas é inevitável que vai acontecer alguma situação de quebra, não no futebol, como no país inteiro, né? Mas eu tenho muito medo que a gente esteja dando um passo à frente sem ter força para isso e que seja pior, né? Eu tenho medo que se volte, se infecte muita gente e tenha que se parar por um período maior. Esse é o meu temor. Eu queria muito que a gente pudesse retornar sem nenhum risco para todo mundo. E pode ter certeza que é o temor do presidente do clube, do presidente da República, do governador do estado, dos prefeitos municipais, dos jornalistas e tudo mais. E advogado, então, tem que ter precaução, tem que ter prevenção, tem que ter alerta, tem que ter... E aí é inerente, não adianta, as pessoas têm que compreender de uma forma absolutamente clara que cada um exerce o que tem que exercer, pelo amor de Deus. Tu sabes, Rê, que essa semana um cliente meu, que é um treinador, ele me perguntou se eu achava que ele deveria opinar pelo retorno ou não, né? Muita gente estava ligando para ele e questionando, e ele me perguntou se poderia ter alguma consequência jurídica para ele numa consulta bem de cliente-advogado. Boa pergunta. Né? E eu disse a ele que eu acho muito complicado hoje, como profissional, ele emitir uma opinião, porque se a opinião for correta, tudo bem, vai ser maravilhoso. Se a opinião for horrível, vão ficar com aquela entrevista o resto da vida dizendo, olha só, quis voltar, olha quantos morreram em relação a isso. E o próprio cara que se projeta em cima da palavra de quem é superior, ele se projeta entendendo que o cara sabe mais do que ele, né? Então, eu acho que nós estamos todo o cidadão brasileiro, muito numa celeuma muito grande, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Nós não estamos com muita tranquilidade, não. Mas o objetivo é que volte o mais rápido possível. Claro que sim, é isso que se busca. O Maurício, que está com a máscara natural só, viu, doutora? No ar, pelo menos, é sem a máscara. Eu estou sozinha, sem ninguém por perto aqui, porque aqui também está bem complicado, todo mundo de máscara. É verdade. Aqui a gente está cumprindo uma distância regulamentar para poder realizar isso. Mas, Mariju, eu queria tirar uma dúvida contigo sobre esse retorno. A gente tem já uma projeção dada pela federação, que ainda é uma estimativa, de voltar a treinar no meio de julho, de possivelmente ter jogos já no início de agosto, mas isso ainda está em discussão. Como é que fica contrato de jogador de clube do interior, que já terminou, que vai ter que fechar um novo contrato para voltar para esse período, mas que não sabe ao certo que período vai ser esse, vai ser de 15 dias, de um mês, certamente... Boa. Mesmo que volte e que dê tudo certo nesse cronograma, não vai se ocupar os 3 meses mínimo de contrato? O que se faz numa situação dessa? E não havendo rebaixamento, o clube agora a tendência é que demita para diminuir a folha para ele ter suportabilidade até julho. Assim, eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho boa relação com alguns presidentes. Tá? Por incrível que pareça, eu tenho. Os presidentes que me ligaram, né, e foram alguns, eu sugeri que fizesse uma suspensão do contrato e não mandasse os meninos embora, que era a opinião de quase todos, né?
Então, os que foram orientados por mim, a minha sugestão foi que os contratos fossem suspensos, tá? E reativados no retorno, que vai dar exatamente quando retorna, tá? Então, esses meninos que pelo menos foram orientados por mim, suspenderam seus contratos em abril, né? Parou maio e junho, que são 2 meses que se poderia suspender os contratos, e em julho ele volta com os meses da suspensão. Então, acho que foi uma boa solução e se tudo acontecer assim, ficou perfeito. Os que foram rescindidos, não se renova um contrato que já acabou, né? Então, estes clubes vão ter que fazer uma nova contratação, né? O que realmente vai ser um problema, mas é consequência das suas escolhas, né? A FIFA, ela fez uma circular. Essa circular, ela não é impositiva, ela foi uma circular sugestiva, que se dê preferência sempre aos contratos que estavam em andamento do que para os posteriores, porque poderia ter casos de atletas de já terem assinado os pré-contratos, né? E aí, o que acontece? Eu tenho que me apresentar num clube em agosto e agora eu ainda tenho que cumprir este contrato que ainda está em vigor. E a FIFA determinou a sugestão que fosse que desse preferência aos contratos ainda em vigor. Em relação à contratação de 1 mês, a lei é clara que não pode, né? Acho que tudo vai ser bom senso. Eu defendo muito a aplicação da lei, mas entendo que nós estamos num momento atípico. Tá? Então, acho que poderíamos conversar não de uma diminuição do contrato. O contrato é 3 meses, ponto, né? Mas esse contrato de 3 meses, ele pode ser rescindido sim, de comum acordo. Doutora, só para passar a régua aí, para entender bem esse negócio da FIFA aí. Isso é uma coisa preocupante. Quem já assinou um pré-contrato e poderia já pensar no outro clube, como é que fica o contrato dele com o clube anterior? Ele aumenta de tamanho ou não? Vale até a assinatura do pré-contrato, ele vai sair depois sem pagar nada para o clube que ele está atuando, aquela história toda. Digamos que fosse o caso do Ferreirinha, que não é, porque o Ferreirinha tem contrato com o Grêmio até metade do ano que vem, então não tem nada a ver. Mas digamos que fosse o caso, só para o torcedor entender de uma forma mais esmiuçada. Ele vai postergar a finalização do contrato ou não? O que a FIFA sugere, primeiro é que assim, a FIFA traz que tudo deve ser bem acordado entre as partes, tá? Ela sugere o tempo todo uma composição. Mas, por exemplo, eu fui contratado para jogar o Campeonato Gaúcho e eu tenho um contrato onde dia 1º de agosto eu tenho que me apresentar num outro time, tá? A FIFA pede que se dê preferência a encerrar o Campeonato Gaúcho para que depois... Tô trazendo para uma situação fática, né? Ele está em plena vigência do pré-contrato. Exatamente, para que se depois o atleta se apresente no clube seguinte. Mas tudo isso não é uma normatização impositiva. É o que ela sugere, que se dê preferência aos contratos que estavam sendo cumpridos. Tá? Muito bom, Mariju. Então, isso é importante porque a gente vai precisar de bom senso. Isso é fato. Né? Muitos meninos têm me ligado questionando, como eu já falei contigo na rádio, em relação pode diminuir, não pode? Olha, legalmente tem resistência, mas a gente tem que entender que nunca se viveu esse momento. Então, efetivamente, é uma época de bom senso. Muito bom, Mariju sabe tudo. Valeu, obrigado, Mariju. Prazer, Ré. Prazer. Mariju Maciel, que advoga para os pequenos, que advoga para os grandes. Tem grandes casos, tem pequenos casos, tem grandes soluções, tem pequenas soluções, tem grandes análises, tem análises mais simples e assim vai. Não adianta, é a vida do advogado. E o advogado que é bom, se destaca, vira polêmico. Eu me lembro de tantos advogados polêmicos em tantas áreas, em tantos casos, com transmissões históricas de televisão, ao vivo e tal, e fazer o quê? Quantas coberturas tu não fez também no TJD? O problema é o cara ser incompetente, aí não tem solução. Olha aqui, só para resumir então, jogadores do Inter aceitaram 25% de redução, aprovou a fórmula do campeonato
sem rebaixamento, unanimidade, tinha que ser unanimidade. Em princípio, o Gauchão volta em julho ou no início de agosto. Eu já estava dizendo agosto, mas hoje eu já ouvi tanta gente falar que pode ser em julho. É que se der tudo tão certo, pode ser que mude a ideia de jogar em agosto e antecipar. Ideia do conselheiro Vitor Saidelis para que o presidente do Inter fique mais um ano na administração do clube, também os seus pares e também os conselheiros fiquem mais um ano. Rogerião busca na justiça reintegração com o Grêmio. É isso aí. Os jogadores do Grêmio também devem reduzir, mas o Grêmio suporta até 30 de junho. Tchau.